Boa noite, amada Igreja Batista da Família. Boa noite, amada Igreja Batista Videira. Boa noite a você que me acompanha nesta live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Neste momento nós vamos fazer uma oração, já dando início à nossa live de hoje. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem atendido as nossas orações. Obrigado porque o Senhor tem ensinado-nos através da Tua Palavra. E nesta hora não será diferente. Agradeça ao Senhor pela Tua Palavra. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos já recebidas. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos que estamos recebendo neste momento. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos que ainda receberemos. Estou certo que, em nome de Jesus, o Senhor atenderá nossas orações. Se comigo, se com todos que me acompanham nesta live. Abençoa, Senhor, estes que estão a ouvir Tua Palavra. Assim como o Senhor falaste comigo, através desta palavra, eu trouxe àqueles que estão a me ouvir, para que eles também se beneficiaram pela palavra do Senhor. Venha abençoá-los através da Tua Palavra, Pai. Peça ao Senhor essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, hoje nós estaremos falando sobre vida cristã. Como é bom receber o ensinamento da Palavra de Deus sobre a vida cristã. É o Senhor nos direcionando para uma vida cristã em ação. Nós vamos para o texto bíblico. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 1. Estaremos lendo os versos de 1 a 9. Aqui nós, neste texto, estaremos vendo o diálogo entre Deus e Josué. E o mesmo diálogo que Deus já havia tido antes com Moisés. E então, morrendo Moisés, passa aqui a responsabilidade, Deus passa a responsabilidade para Josué. Assim nos diz a palavra. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui como Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te
não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não passes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eis aqui um grande exemplo para os cristãos hoje. Homens obedientes, Moisés, Josué. Obedientes, homens de fé, homens fiéis, homens esforçados. E Deus fez desses homens vitoriosos. Moisés morreu, mas Deus passou a responsabilidade a Josué. E Josué fez tudo conforme Deus o pediu para ele fazer. E por isso eu digo, vale a pena obedecer a este Deus Todo-Poderoso. Pela obediência, pela fidelidade, pelo esforço. Todas as pessoas que estão andando com Deus, embasado na fé, na obediência, estas pessoas sempre alcançam a vitória. Se há um segredo na Bíblia para sermos vitoriosos, este é a obediência, a fé, a fidelidade e o esforço. Então somente esforça. E Deus entrará com o sobrenatural. É o que nós não podemos fazer. Ele fará. Amém? Nós temos como tema vida cristã. O que é uma vida cristã? E como devemos vivê-la? Vida cristã é seguir a Cristo. Conforme Atos capítulo 11, versos 25 a 26. Partiu então Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano naquela igreja. E lá, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles seguiam os ensinamentos de Cristo. Seguiam a Cristo. Por isso foram apelidados de cristãos. Hoje, muitos são chamados de cristãos, mas poucos seguem a Cristo na íntegra, fielmente, obedecendo. E é aqui que eu digo que a diferença, que a obediência, a fé, a fidelidade, faz a diferença na vida do verdadeiro cristão. Meus amados, o que precisamos para seguirmos a vida cristã? Precisamos foco, força
e fé. Precisamos estar focados em Cristo. Precisamos estar focados na vontade de Deus. Precisamos estar focados naquilo que Ele nos ordena a fazer. Precisamos realmente esforçar, assim como diz Deus a Josué. Então somente esforça-te e eu o ajudarei. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus entra e entrará com o sobrenatural, todo o poder, para que nós possamos realizar a obra do Senhor, para que nós podemos prosperar naquilo que colocarmos as nossas mãos a fazer. Então, tomamos aqui como exemplo este homem de Deus, Josué. Ele focava naquilo que o Senhor o mandou fazer. Ele se esforçava, porque o Senhor já tinha dito: esforça, então somente esforça-te, e eu o ajudarei. Ele era um homem de fé. E eu quero lhes dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos deu o dom da fé para agradá-lo em tudo aquilo que fazemos, para Ele e por Ele. E é assim que nós devemos viver a vida cristã. Como nos diz o versículo 9, este é o versículo-chave da nossa mensagem. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não se aparte do livro dessa lei. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa que fora feita para Josué reflete para os cristãos hoje. Então, meus amados, nós não precisamos nos assustar. A chave para nós está aqui. Essa chave da mensagem. Devemos ser fortes, corajosos, não nos apavorar, nem se desanimar, pois o Senhor, o nosso Deus, está e estará conosco por onde nós andarmos. Essa promessa feita a Josué é válida hoje para os cristãos. O Deus de Josué é o mesmo Deus, nosso Deus, hoje e sempre será. Ele é imutável, Deus não muda. Portanto, nós que temos que mudar para a presença de Deus, para recebermos as bênçãos de Deus, o poder de Deus sobre nós. E Deus sempre está conosco, mas o segredo é a obediência, a fidelidade, o esforço, é focar em Deus e no seu poder, porque aquilo que não podemos fazer com as nossas forças, Ele está conosco. E então nos cobrirá com o teu sobrenatural, para que sejamos prósperos naquilo que nós fazemos. Aleluia! É assim que funciona. Por que muitos cristãos estão desanimados hoje? Ele ora e quer ser atendido na hora, no ato. Não é assim. Nós somos atendidos sim, no tempo de Deus. Portanto, devemos ter um foco diuturnamente, fé diuturnamente. Não é só agora, hoje, à noite, amanhã de dia e todos os dias. Fé contínua. Devemos andar pela fé, porque no momento certo, as bênçãos do Senhor fluirão sobre nós. Amém?
Vamos continuar aqui dizendo o seguinte: durante o nosso treinamento, vamos usar aqui a vida de um atleta para ilustrar a nossa atitude para com Deus. Porque, na verdade, nós somos atletas de Cristo, não é? Durante o nosso treinamento, devemos ter cuidado com a nossa saúde. Assim como na vida esportiva, os cristãos precisam focar em Cristo e em seus mandamentos para sermos vencedores. E eu quero dizer mais um pouco sobre a vida do atleta. A força constitui parte essencial do atleta. Se ele não a possuir, se ele não possuir força, não conseguirá exercer com excelência sua atividade esportiva. Assim como os esportistas, nós cristãos necessitamos de força para caminhar e vencer as lutas desta vida. E tudo provém de Deus. Ele nos concede a fé, Ele nos concede o poder de realização, mas nós precisamos nos esforçar. Foi o que Deus exigiu de Josué e exige de nós hoje. Esforça-te, tão somente esforça-te, e o Senhor estará contigo, comigo, com a igreja do Senhor. De onde vem a nossa força, meus amados? A resposta está em Isaías 41:10. A nossa força vem do Senhor e não de nós mesmos ou de outras fontes. É Deus que nos fortalece para correr a corrida que nos está proposta. A corrida cristã, a carreira cristã. É Deus que nos fortalece para correr a carreira que nos está proposta. E este é o segredo. Então, somente esforce, com obediência, fé, foco no Senhor, de onde vem o poder, e então Deus fará o sobrenatural acontecer. É aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele está conosco e Ele fará. Muito bem, vamos continuar mais um pouco aqui, logo nós estaremos na conclusão. A fé é o elemento presente em grande parte dos esportistas. Muitos declaram sua fé, a sua crença em Deus e pedem com fé que os abençoe na competição. E nós já vemos isso muitas vezes. E dedica a sua vitória ao Senhor Jesus. Muitas vezes no futebol, quando o jogador marca um gol, ele aponta para cima, aqueles que são cristãos, e agradece ao Senhor Jesus por ter ajudado ele a marcar aquele gol. E com alegria comemora. Por isso eu digo, assim como um atleta se esforça para chegar no momento certo e marcar o seu gol, e às vezes o gol da vitória, assim também nós, os cristãos, devemos agir. Deus nos fortalece,
Deus nos concede a saúde para esta carreira cristã. E cada vez que nós recebemos a bênção do Senhor, cada vez que nós somos vitoriosos em algo que fazemos, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Muitas vezes nós mais pedimos do que agradecemos, mas Deus olha para os corações gratos. E o segredo, um outro segredo para conseguir as bênçãos de Deus é demonstrar gratidão. Sermos gratos pelo que Deus é e também pelo que Ele fez, pelo que faz e pelo que ainda fará por nós. Gratidão. Continuando aqui, a fé deve ser constante em nossa vida. Não podemos ter fé agora e daqui a pouco desmaiar na fé. Fé constante. Perdendo ou ganhando, a nossa fé deve estar firmada em nosso Salvador Jesus Cristo. Porque nós podemos perder agora, mas se prosseguirmos na fé, logo depois seremos abençoados, seremos vitoriosos. Por isso, não podemos perder a nossa fé. E como podemos aumentar a nossa fé? Através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. E assim, nós devemos viver de fé em fé. E se não conseguimos agora a bênção que precisamos e que pedimos, mas devemos confiar que no tempo de Deus, Ele nos abençoará. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Amém, irmãos? Vamos para a conclusão. Devemos jogar a partida da vida cristã com foco em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim como Ele venceu a morte na cruz, nós também venceremos e alcançaremos a vitória nas lutas, para estarmos com Ele na eternidade. Muitas vezes nós fazemos coisas aqui querendo recebermos aqui mesmo, mas a bênção maior, a promessa de Deus, é a salvação em Cristo, para termos uma eternidade com Deus. As demais bênçãos vêm pela necessidade que temos no dia a dia aqui na terra. Mas nós devemos pedir em nome de Jesus e aguardar no tempo do Senhor. E no tempo certo, no tempo do Senhor, Ele atenderá às nossas orações. O verdadeiro cristão é aquele que ora, aquele que suplica, aquele que coloca a sua vida em sintonia com Deus, aquele que se esforça, aquele que obedece, aquele que confia no dia a dia e que a sua fé está sempre depositada no Senhor. Este é o verdadeiro cristão. É aquele que ama Deus, que ama a igreja do Senhor Jesus, aquele que ama o seu próximo. Esse é o verdadeiro cristão. É o seguidor de Cristo. Cristo nos amou primeiro, nos ensinou a amar e nos ensinou a fazer tudo conforme a sua vontade. Por isso,
nós precisamos obedecer, sermos fiéis, nos esforçar para agradar ao Senhor. Precisávamos da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele nos concedeu a fé para agradar a Ele, agradar a igreja do Senhor, para agradar os nossos irmãos através dos nossos afazer de uns para com os outros. Isto é amor. O Senhor nos amou primeiro. Uma coisa que Deus detesta é o pecado. Mas se alguém que Ele ama é o pecador, amou tanto que enviou o seu Filho para levar os nossos pecados sobre si, ali na cruz. Morreu por nós, para que tivéssemos vida em abundância no Senhor. Por isso devemos ser gratos ao Senhor, eternamente gratos. Mesmo porque o salário do pecado era a morte, ou é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Oh, glória! E é por isso que nós devemos obedecer e agradecer, porque é um preço muito alto que nós não podíamos pagar, mas o Senhor levou os nossos pecados sobre si e pelas suas pisaduras fomos sarados. Do pecado fomos sarados. Não podemos confundir, não das enfermidades, mas do pecado, que é a maior enfermidade. Porque o pecado leva à morte. E o Senhor nos tirou da morte eterna, nos concedendo vida eterna com Deus. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui, felizes, e orando uns pelos outros. E nós vamos encerrar com oração. E eu quero dizer, nós não podemos esquecer que vida cristã é seguir a Cristo com foco, força e fé, pois só assim seremos vencedores nele e por ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem atendido as nossas orações. E eu agradeço ao Senhor pelas bênçãos já recebidas, pelas bênçãos que estamos recebendo e por aquelas que ainda receberemos, porque nós pedimos em nome daquele o qual o Senhor nos diz a pedir. Em nome de Jesus nós estamos pedindo. Mas antes nós agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos já recebidas. Principalmente a bênção maior, a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Nós pedimos, ó Pai, nesse instante, pelos médicos, pelos enfermeiros que têm incansavelmente servido às pessoas enfermas ali. Continua abençoando eles ali, Senhor, concedendo a saúde, livrando da contaminação do Covid-19. Abençoa aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador. Quebranta os nossos corações através do Espírito do Senhor. Toca ali, Senhor, para que haja arrependimento dos pecados, para que haja confissão, para que haja perdão, para que haja salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu peço por aqueles que estão no leito da dor. Tem misericórdia, Senhor. Estenda a tua mão saradora. Cura, Senhor, da enfermidade física. Mas se ainda não foram curados da maior enfermidade, que é o pecado, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, com teu Espírito, quebranta aqueles corações, para que ninguém
morra fisicamente sem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Para que haja arrependimento, para que eles possam confessar para o perdão dos pecados e para a salvação das vossas almas. Eu peço ao Senhor, pelos nossos familiares, que ainda não conseguimos alcançar para o Senhor Jesus. Mas eu não peço só pelos nossos familiares. Eu peço pelos familiares desses que me acompanham nessa live e por todos que carecem da salvação para os seus parentes, que ainda não foram alcançados por Cristo Jesus. E usa-nos, Senhor, como instrumentos santos em tuas mãos, para pregar o evangelho da salvação, não só para os nossos familiares, mas por todos os necessitados da salvação em Cristo Jesus. Desperta o teu povo, Pai, para que sejamos um povo esforçado na pregação do evangelho, para alcançar aqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Graças te damos pelo teu poder sobre a tua igreja, da qual nós fazemos parte. E nos ajuda, Pai, com este amor que o Senhor nos amou primeiro, a amar mais a igreja do Senhor, a amar mais os nossos irmãos, a amar mais os nossos amigos, a amar sem exceção, amar até os nossos inimigos e orar por eles, para que eles também se convertam dos seus maus caminhos e venham para o Senhor, recebendo Jesus como Salvador. E assim nós podemos contar que eles serão amigos de Deus e nossos amigos. E assim é que nós oramos, Pai. Porque assim como o Senhor não fez acepção de pessoas, enviaste o teu Filho amado para morrer numa cruz em nossos lugares. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a nunca fazer acepção de pessoas e pregar o Evangelho para todas as pessoas. E certo que o Espírito Santo do Senhor estará tocando para que eles se arrependam, para que eles confessam, para que eles recebam Jesus como Salvador. São bênçãos que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Peço também, ó Pai, pelo governo do nosso país e todos que estão em eminência. Não digo aqui nome por nome, mas o Senhor bem conhece. Aqueles que ainda não foram salvos por Cristo. Ó Pai, toca, quebranta aqueles corações, para que eles possam confessar a Jesus, para o perdão dos pecados e para a salvação das vossas almas. Justifica-os para que eles possam fazer um justo governo, Senhor, para o nosso país. Tem misericórdia da nossa pátria, Pai. Salva a nossa pátria. Não somente a nossa pátria, mas todos os países que estão sofrendo com esse vírus, com o Covid-19. Tem misericórdia, Pai. Bane este vírus da face da terra, para que nós possamos ter o direito de ir e vir sob os teus cuidados, Senhor. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus e continua a nos abençoar, a mim e todas as famílias representadas aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Continua a nos abençoar, nos dando aí uma boa noite, um sono reparador, e nos dias vindouros, se assim for a vontade do Senhor, permita que vivamos com saúde plena para trabalhar na obra do Senhor. Eu peço essas bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixo aqui um forte abraço e desejo uma boa noite, um sono reparador e que Deus nos ajude no amanhã para que possamos assim, com coragem, com fé, com obediência, exercer a obra do Senhor aqui na terra, alcançando muitas almas que sejam acrescentadas à igreja do Senhor. Amém? Tenham uma boa noite. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês.